Bom, vamos agora para mais alguns itens essenciais. Uma tesoura também da guerra, que essa daqui já sofreu também, ó. Já. Olha o que eu falo de ação do tempo. Olha o cabo como é que tá. Pela cor você já vê. Essa tesoura já não serve mais para nada. Tá? Então, essa é lixo. O Mas ideal tem que colocar outra, porque também é uma das coisas que eu mais uso essa tesourinha. usa bastante, mas hoje Então, você meu pai tem... que me deu, era de família, tesoura. A gente cola, tem super bonder aqui. Será que tá funcionando? É, vamos testar, vai. Mas assim, uma tesoura menorzinha, às vezes uma dobrável. Tem muita tesourinha hoje que você dobra ela, vira um chaveiro. Então aquilo às vezes te ajuda bastante, né? Ah, uma dica, ó. A tampinha aqui da Bic é para evitar que a tesoura fure a tua necessaire, o teu kitzinho. Então, tanto a tesoura quanto a chave Phillips, até a chave de fenda, quando é pequenininho assim, eu costumo colocar essa tampinha de caneta Bic para não furar o kit. Perfeito. Bom, temos alguns isqueiros. O Tom aqui está com uma coleçãozinha também. As coisas que vai aparecendo na viagem a gente vai guardando. Vai mas guardando. Mas é bom ter dois, né? Um usando e um... É bom testar, para ver se estão todos em ordem. Isso daqui também te ajuda bastante. Se você pegar alguma coisa que você tem que colar com uma precisão maior, e você pode usar o fogo para você acelerar a parte de grudar da cola dessa fita. Então você pode vir assim e aplicar um pouco de calor, lógico, se não for algum componente que tenha gasolina perto, gás, alguma coisa. Mas às vezes você precisa fazer um reparo que precisa de uma fixação mais forte, você pode colocar um pedaço dessa silver tape e passar o isqueiro em cima só para lá derreter um pouco mais essa cola e vulcanizar de uma forma melhor. Isso aqui te ajuda bastante. Às vezes você vai fazer um reparo, alguma coisa que você precisa colar, o negócio está úmido, você passa um calor. Então é uma fonte boa de energia para se levar. Maravilha. Agora a gente já passa para a parte de itens que você tenha que levar numa revisão de emergência. Lógico, a gente sempre preza pela que a revisão da moto seja feita antes de uma viagem. Então, que seja verificado óleo, pneus, relação, correia, pastilhas e todos os outros itens. Mas, no caso do Tom aqui, ele vai fazer uma viagem bem longa e a gente não sabe qual vai ser a distância entre uma concessionária e outra, ou qual vai ser a agressão do ambiente naquela moto, naquele trecho. Você pode ter trecho de muita terra, muita poeira, isso pode te acelerar, por exemplo, um desgaste de pastilha de freio mais acentuado. Então aqui no caso, ele já está levando aqui 2 jogos de pastilha de freio. Tá? Isso daqui, no caso dele, te salva. Lógico, isso daqui para você ir para Atacama você não precisa levar, não tem necessidade. Porque um jogo de pastilha hoje numa viagem de estrada pode ser que você nem precise trocar em 20, 30, 40 mil quilômetros. Sim. E o legal da pastilha de freio é que a gente sabe, quando a gente compra pastilhas boas, ela tem um custo envolvido, né? Então eu gosto de aproveitar bem minha pastilha de freio, lógico, dentro ali da segurança. E hoje em dia é muito prático, é muito fácil trocar a pastilha de freio da moto. Lá você puxa um parafusinho ali, mas é coisa de 5 minutos. Então eu peguei o hábito de trocar a minha. Então eu sempre vou lá acompanhando, quando eu percebo que está na hora, eu já vou lá e faço a substituição. Mas se você não tem prática, também na concessionária, sempre no teu mecânico de confiança, o pessoal vai te avisar, ó, tá na hora de trocar a pastilha e você já faz essa troca. Agora, uma das coisas que eu queria ressaltar que o Marcelo falou, que é o mais importante de tudo: vai viajar, traz aqui pro Marcelo, por exemplo, chega: Marcelo, é o seguinte, eu vou fazer isso com a minha moto. O que eu preciso fazer? Não, eu preciso fazer isso. E faz tudo que você tem que fazer. Você vai mitigar 95% de tudo que pode acontecer na tua moto na viagem, fazendo uma revisão completa. No final das contas, a única coisa que vai acontecer é um pneu furar. E ainda assim, se você trocou o pneu, você vai ter mais goma no pneu. Até isso você vai precaver, provavelmente. É isso aí. Eu já tive situações aqui de motos com quilometragem baixa, com pastilhas que eu diria assim com 5, 10% de desgaste, com pastilha com muito material ainda para gastar, e o cliente fala assim: não, tira,
coloca zero, tanto pneu quanto pastilha, porque eu quero sair daqui zero problema e não quero ter que parar no meio da viagem para poder fazer uma manutenção. Perfeito. Você fala assim, poxa, mas o pneu tá zero, eu rodei 5 mil km com o pneu, 10 mil km com o pneu, já vou ter que trocar. Tem gente que opta por isso. Coloca um par zero, guarda aquele par, a pessoa faz a viagem tranquilamente, volta, você coloca novamente aquele pneu que você tirou. Ou às vezes até roda mais um pouquinho para chegar no final do pneu e aí recupera o pneu que você está usando. Exatamente. É muito mais seguro do que você sair com... Imagina você fazer uma viagem com uma pastilha que está 40%, 50%, ela está meia vida, peraí. Mas será que ela vai ter toda a longevidade que teve até agora? Normalmente os materiais, às vezes no final, ele começa a ter um desgaste um pouco mais rápido. Então você já começa a ter uma preocupação a mais. Com óleo de motor a mesma coisa. Tem gente que fala assim, eu vou fazer uma viagem de 10 mil km e não quero trocar óleo. Ok, você vai chegar no limite do limite do limite do óleo. As coisas estão meia vida, mas a gente está botando a nossa vida inteira aí. Exatamente, então o risco aumenta bastante. A ideia aqui é a gente minimizar ao máximo os riscos. Com certeza. Bom, tem alguns outros itens aqui que o Tom também leva. São alguns terminais, tá? Esses daqui, particularmente, eu não vejo tanta necessidade. Esse aqui, quando não vai ser o caso da Panamérica, que o Marcelo fez uma instalação precavendo de fazer instalação direto na bateria, para a gente não ter problema de descarga de bateria e tudo mais. Mas normalmente eu utilizo isso daqui porque GPS e o carregador celular eu instalo direto na bateria. E alguns vêm sem o plug, mas não vai ser o caso para essa viagem aqui. Quem não viu, tá lá nos stories do Instagram, eu tenho um destaque lá, o Marcelo fazendo toda a instalação elétrica de forma a eu ter menos problema na viagem com a eletrônica da moto. E aí eu não tive que acessar a bateria da moto, né? Tem outros dois itens que eu acho assim de extrema importância você levar, que eu não vi aqui nesse caso e que tem uma explicação, tá? São no caso os fusíveis e lâmpadas. Tá? Hoje em dia a gente sabe, muitas motos já vêm com sistema de LED, então são sistemas com uma durabilidade muito maior e que não são trocados assim com uma facilidade. Você tem que trocar o farol inteiro, a lanterna inteira, um pisca inteiro. Então aí equivale a verificação da sua moto. Sua moto usa o quê? Farol de LED, lanterna de LED, mas os piscas ainda são lâmpadas. Ok, verifique qual é a lâmpada. E aí novamente, está em dúvida, qual é a lâmpada utilizada? O manual do proprietário, está lá. Então, mecânico, qual que é a lâmpada que eu uso aqui? Se tem a mais, leve umas duas. Lâmpada de farol. As motos que vêm aqui, o pessoal costuma viajar bastante, eu sempre falo, leva uma lâmpada de lanterna e uma lâmpada de farol. Por quê? Queimou uma lâmpada de farol, o policial te parou na estrada, acabou sua viagem ali. Ou você resolve, ou então prende. Então assim, é item de segurança. Então, hoje você ter uma lâmpada de reserva, no caso da sua moto, se tiver lâmpada novamente, e fusíveis, é de extrema importância. Parte de fusíveis também, existem motos que você já não tem assim aquela quantidade enorme de fusíveis, são poucos. Você pega, por exemplo, BMW, praticamente não tem fusível, é tudo muito controlado eletronicamente, então você não tem essa preocupação. Já outras motos, você tem 2, 3 caixas de fusíveis, você tem fusíveis dedicados para sistema de freio ABS, você tem fusíveis de parte de iluminação, fusíveis de parte vital de injeção, então é uma gama enorme e sempre vem um fusível reserva na caixa. Mas é importante, às vezes você não verifica, é um item que passa desapercebido. E aí você queimou um fusível, você vai verificar e não tem o reserva, como é que faz? Então é importante também, na manutenção de rotina, você verificar, queimou o fusível, reponha esse fusível no lugar. Tá na dúvida, leva 2 fusíveis de cada, são pequenininhos também, a especificação do tipo de fusível está no manual, ou é facilmente verificada. Fusíveis hoje são praticamente padrão universal, então carro, moto compartilham muitos fusíveis, então não é coisa difícil de achar. Senão fica na mão por causa de bobagem. Exatamente. Outro detalhe também que eu não vi aqui, fio. Também eu acho importante levar, nem que for 1 metro e pouco de fio. Por quê? Você tem que contar com aquele fator do tipo, o pisca da minha moto desce um fiozinho. Legal, você pegou uma linha de pipa, por exemplo, corta o fio. Danifica em 2, 3 pontos. Ou, casos que a gente já pegou aqui, às vezes o chicote da moto está meio solto, você virou a direção, esmaga no batente da mesa,
esmaga o fio. Você fala, putz, preciso trocar aqui. Às vezes você não tem espaço suficiente para cortar aquele pedaço danificado e emendar. Então é importante você ter um pedacinho de fio. Você já tem a fita isolante, você bota um pedacinho de fio, você faz ali um reparo. Lógico, nós estamos falando de situações extremas, mas eu acho válido você ter. Do mesmo jeito que você tem um rolinho de arame assim, você leva um rolinho de fio. Tá? Isso é importante. Eu não tinha pensado não. O Tom também vai sair daqui já com o rolinho dele para não ter dor de cabeça. Maravilha. Bom, vamos agora entrar na parte ferramental. Tá? O que eu tenho que ter de ferramenta? Nesse caso, a Harley já disponibilizou um kit que tem o básico para você se virar se precisar trocar uma roda, tirar uma roda do lugar. Então, esse kit aqui ele vem com as chaves específicas, tá? E já vem com um cabo prolongador. Tá? Então aqui você tem duas medidas de chaves se você precisar soltar. Tá? Também são chaves que não têm uma robustez muito alta, porque isso daqui é projetado para soltar porcas e parafusos apertados no torque correto. A gente aqui cansa de pegar a roda que parece que foi montado por estivador com fome. O cara pega a alavanca de caminhão para apertar a roda. Gente, quebra rolamento. Quantas chaves a gente já não quebrou aqui por causa disso? Então, se a moto foi feita uma manutenção, sabe Deus onde, apertaram demais, com isso daqui ó, você não vai conseguir soltar. Tá? Por isso que é importante, antes da saída da moto, certificar que a moto foi revisada por alguém de confiança, por alguém que saiba o que está fazendo. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem chaves para as duas rodas. Perfeito. A gente tem aqui uma chave que é para retirar a vela. Isso daqui é muito raro a gente ter casos assim de você numa viagem ter que trocar uma vela. A gente não sabe também se pode queimar uma vela ou não. Eu acho que levar uma vela na viagem é meio estranho, não faz muito sentido. A chave de vela vem às vezes mais por... E vela costuma ser padrão? Não tanto. Não. Ela tem assim uma... antigamente era mais padronizado. Hoje em dia, com o desenvolvimento dos motores, tem muitas velas muito específicas que às vezes só servem num tipo de moto. Aí você pega modelos, como por exemplo, que me vem na cabeça KTM, os modelos mais recentes, tem uma vela de cada tipo em cada cabeçote. Então o motor V2 usa 4 velas, só que as 4 velas duas de um tipo, duas do outro. Você pega a Ducati, por exemplo, são 4 velas iguais. Sim. Então você tem muita diferença, às vezes no comprimento, no sextavado da vela, umas são menores, outras são maiores, então tem uma certa diferenciação. Vela eu já acho que é um pouco mais complexo. Tem motos que o acesso é fácil, tem motos que você tem que desmontar metade da moto, que é a caixa de filtro, tirar um monte de coisa para acessar. Então eu acho que não é algo assim que você precise fazer numa viagem. Boa. Deixa eu dar uma checadinha na gravação. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Já falamos dos alicates. Aqui o Tom leva alguns soquetes, tá? Então nesse caso aqui, vale muito a pena sempre verificar quais são os principais, que nem no caso da roda. Quais são as medidas da roda da sua moto? Uma é 27 e outra é 32, ok. Você leva um soquete de 27, tá? Tem dois aqui no caso, um só já te atende, só que não tem o 32. Então o importante às vezes você levar exatamente o que você consiga mexer na sua moto. Então, por exemplo, para eu tirar a roda eu tenho que tirar a pinça de freio. Qual é o parafuso da pinça de freio? É um 14, então eu levo um soquete 14. Eu preciso soltar o parafuso do pé da bengala, é um 12, ok, eu vou levar um 12. Não preciso levar um 13. Se eu não tenho nada na moto ao redor, que seja naquela medida, é desnecessário eu levar aquilo. Então aqui também é algo que é legal você fazer em conjunto com o seu mecânico. Tá? Se você faz na concessionária, chama o mecânico, bate um papo com ele e fala, olha, o que eu preciso ter aqui se eu precisar tirar a roda, se eu precisar trocar a pastilha de freio, legal você ter essa. Anota, tá ali, isso aqui vai te ajudar numa situação. Tem moto que às vezes você tirar o eixo dianteiro, é um Allen. Aí você fala assim, puta, uma chave dessa é um pouco mais complexo de achar. Isso aqui, ó. Isso aqui é raríssimo de conseguir. Então, é uma ferramenta meio complicada. A gente tem outras opções hoje que você encontra facilmente na internet. Tá, vou dar um exemplo. Isso daqui é uma chave múltipla. Olha que legal. Ela tem 4 opções de medida. Então você tem aqui 17, 19, 22, 24, tudo numa chave portátil, tá? Então você vê a diferença disso daqui. Você teria 4 dessas daqui, você substituiu com uma dessa. Então é algo mais fácil e prático. E aí aqui, para você soltar,
Você pode usar uma chave de catraca, no caso essa daqui não serve porque o encaixe é maior, tá? Ou simplesmente você pode usar a chave aqui também. Então no caso aqui eu peguei uma 17, encaixei do lado 17, vou soltar aqui a 24 ou a 19. Se eu tivesse aqui no caso uma 19, eu encaixaria desse lado, soltaria a 14 e a 17. Então é uma maneira fácil de você também resolver com uma ferramenta mais específica. Em último caso, teria essas chaves aqui para compor ali. Não seria ideal porque talvez espanaria um pouquinho. Uma chave dessa numa emergência resolve. Você consegue soltar ali, tá? Também sabendo travar ela direitinho para não espanar. A outra saída é você utilizar esse tipo de chave, que muita gente conhece como chave inglesa ou chave ajustável. Tá? Essas chaves aqui elas são vendidas em vários tamanhos, que é basicamente a largura que ela vai abrir aqui. Essa daqui está um pouquinho durinha, que ela já está sofrendo pelo aquilo que eu falei de umidade. Então você vem aqui, ó, você ajusta ela aqui e consegue movimentar. Tá? Então é uma situação fácil para você também resolver. Boa. Essas chaves ajustáveis eu sempre recomendo que se tenha pelo menos uma medida intermediária, porque ela pega desde um parafuso minúsculo, tá? Hoje a gente fala assim, numa porca 6, por exemplo, 6 milímetros, você já pega até o máximo. Essa daqui não tem a escala, mas normalmente elas têm uma escala marcada. Essa daqui até 20, se não me engano, está um pouco apagado, mas enfim, essa aqui que vem no kit da Harley, tá? A mesma situação. Essa daqui já tem uma escala aqui atrás que ela te indica qual é o mínimo ou o máximo. Essa vai de 0 a 20. Então até parafuso 20 milímetros você consegue soltar com ela. Mais do que isso, você não tem alavanca suficiente aqui. Então não adianta você ter uma chave curta que abra 25, por exemplo. Você não vai ter força suficiente para soltar. Então elas são dimensionadas de acordo com a abertura, com o comprimento, que você tem alavanca suficiente. Então uma dessa daqui, ó, você vê, pequenininha, ela te atende na maioria das necessidades. Se apertar um terminal de bateria, se fazer alguma coisa, isso daqui te atende. Lógico que ela não vai substituir todas as outras necessidades que você tem. Eu sempre falo o seguinte, ó, uma chave 8 e uma chave 10, isso daqui é praticamente universal, tá, gente? Isso daqui hoje você ter no kit, eu diria até um pouco mais, uma 8, uma 10, uma 12, uma 14, ok, tá resolvido. O Tom tem isso aqui. Olha que engraçado, uma 17. Tem até 3 14 aqui, porque 14 é a chave que eu mais uso, porque o que mais acontece é o retrovisor da moto soltar. Então aí eu tenho uma extra, mas com 2 14 eu vou lá você consegue e faço solucionar. Então essa definitivamente das chaves é a que eu mais utilizo, mas tem uma que pode sair do kit. E é aquilo também, às vezes você não tem tanto espaço para levar 2 14, 2 12, 2 10, 2 8. Lembra que você tem a chavinha universal. Você pode usar uma dessa com uma 10, uma dessa com uma 11, com uma 12, com uma 13, com qualquer chave até 20, tá? Então, às vezes você levando uma de cada, às vezes você tem um kitzinho que você comprou que está lá. Você leva uma dessa daqui e você já está bem resolvido. Tem uma coisa muito legal que eu faço, que é assim, na viagem tudo é praticidade, né? Você vê que numa viagem longa que nem essa, o que leva 10 segundos você para de fazer, porque cansa, tudo é praticidade. Então o que eu faço? Eu tenho meu kit todo organizadinho lá, fica um kit grande, porém, tudo que eu vou usando na viagem, por exemplo, usei a 14 para prender o retrovisor, depois usei aqui as chavinhas Allen, eu vou montando um kit menor na minha mala de tanque, que aquilo é o do dia a dia, a fita isolante que eu sempre uso. Então na mala de tanque eu tenho kit rápido, que é das coisas que eu mais utilizo, mas eventualmente tem alguma coisa que demanda uma ferramenta mais específica, aí eu tenho o kit maior lá, que aí eu abro. Normalmente eu gosto dessa função do tapete, porque imagina que você para num lugar de areia, o parafusinho cai, afunda na areia, ou alguém passa e chuta, então tudo eu coloco aqui em cima do tapetinho, eventualmente até dentro de um copinho, se for uma coisa muito pequena. Aí sim eu vou buscar o kit maior. Bom, e aqui a gente tem mais alguns itens que esses assim eu digo que são o salva-vida.
são kits compactos, tá? A gente fala que são os kits canivete. Aqui o Tom leva um. Você vê que é um kit que não ocupa muito espaço. Esse daqui no caso é um kit de chave Torx, tá? Que hoje é meio que unânime na maioria das mãos utilizar alguma coisa com essa especificação de chave Torx. Então esses kitzinhos normalmente, ó, esse daqui vem com T9 a T40. É o que hoje atende a maioria dos parafusos das mãos, tá? Superficiais. Lógico, existem medidas maiores, T45, T50, mas aí você precisa ter alavanca para apertar e geralmente são parafusos de disco de freio, parafusos assim mais críticos, parafusos que prendem motor no chassi. São coisas que você não vai conseguir nem com isso daqui, nem com uma chave convencional, você precisa de torque específico. Mas esse kit aqui, ó, de canivete, ele te resolve completamente a sua situação de necessidade de apertar alguma coisa. Outra... Normalmente é fácil achar em loja de bike. Isso. Exatamente, eu ia falar. Esse daqui, ó, me lembrou bastante, porque esse daqui eu já vi bastante em loja de bicicleta. Tá? Esse daqui já é um kit Allen, tá? Ele tem algumas chaves Allen de um lado, tá? Então nesse caso aqui ele tem aqui chave 3, 4, 5 e 6. É o que também normalmente você consegue apertar com a mão. A 8 às vezes já é utilizado em pista de freio, você não solta de jeito nenhum isso aqui. Você corre o risco de botar e quebrar, tá? Então aqui teria desse lado aqui também, ó, menorzinho. Tem até feelings aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já te atende com chave, tá? Desse lado aqui você tem mais uma Torx, que aqui deve ser Torx 20, uma Phillips e uma Fender. Tá? Aqui te resolve também bastante coisa. Então, ferramentinha de bicicleta. Tem lojas aí de departamento de produtos esportivos. Eu não vou falar o nome aqui, que senão, né? Essa aqui é da Decathlon mesmo. É isso aí, Decathlon você acha, tá? Bastante. Essa daqui, ó, loja de bicicleta, loja de ferramenta convencional também você acha. Deem preferência para uma com qualidade um pouquinho melhor, marca conhecida, tá? Sei que qualidade é difícil falar, porque você vai olhar e falar, nossa, é lindo, vai ver uma porcaria. Mas deem preferência por marcas conhecidas de mercado. Também, novamente, se alguém tem alguma dúvida, ó, coloca aqui embaixo nos comentários. Pô, que marca que você acha legal? Achei essa. Pô, tamo aqui. Prazer poder ajudar vocês a montar seu kitzinho. Aqui Esse é da Nai. É da ela Nai. Tá louca da vida que ela não tá achando, tá comigo. Nossa, tá explicado. a Nai adora esse canivetinho também. Isso daqui te salva de várias situações. Tem canivete desse que tem tesoura junto. Isso aqui nunca é demais levar. Tá? Outro que eu gosto bastante é esse tipo de canivete aqui, mais versátil, que vira um alicate. Daqui eu ganhei um americano da Gerber, que é fantástico, é um pouco maior, vem numa bolsinha. Tem faca serrilhada, tem lima, um alicate muito bom. Isso daqui com uma situação de emergência também te ajuda bastante, tá? Não ocupa espaço, é algo também bem pequeno, geralmente aço inox, então não tem problema de oxidação. Isso aqui vale bastante a pena. Outras situações, calibrador de pneu. Tá, isso daqui é ridículo o preço, baratíssimo, tá? Ah, mas não é tão preciso. Não vai ser, mas para você saber a diferença de 30 para 40, te ajuda, né? Então vale a pena ter. O Tom aqui no caso tem 2, tá? Você pode... Tem um que é difícil de achar, que é esse formato de canetinha, mais de metal, que é o melhor de todos, porque ele é extremamente resistente à pancada. Eu acredito que ele é mais preciso que esse daqui. Esse aqui já está até bem sofrido, mas é muito difícil de achar. Normalmente borracheiro tem aqueles gigantes, né? Mas tem uns pequenininhos também que... hoje você pegar quem assim, achar aí me avisa que eu quero um também. Mercado Livre, hoje você tem uma infinidade de tudo quanto é tipo de ferramenta que tem aqui. Então a linha profissional é essa que o Tom falou, já é de metal. Então já tem uma durabilidade um pouco maior, mas é importante levar. Às vezes furou um pneu, você tem a bombinha que o Tom mostrou ali, você consegue calibrar ele numa pressão bacana para você seguir viagem. Apesar que essa daqui serve também para ir lá, colocar e ver a pressão. Legal. Você vê a pressão, aí você digita aqui quanto que você quer, liga, rapidinho aqui, título de curiosidade, ligou, já está calibrando. E aqui digitalmente a gente coloca a pressão. Põe a pressão. Legal. Clicou, morreu.
E aqui também a gente tem algumas chaves, que isso daqui é que se torna um pouquinho mais complexo para você levar por causa do tamanho, tá? Então não adianta falar para vocês assim, ó, leve um jogo. Se eu for falar um jogo básico hoje, são 3 tamanhos de Philips, 3 tamanhos de Fender. É algo um pouco incômodo para você levar. Então às vezes você consegue, num kitzinho desse aqui, ó, você já poupar 2, 3, às vezes você compra um desse daqui que seja Fender de um lado e Philips do outro. Tá resolvido, você não precisa de uma chave de fenda gigante para poder fazer algum reparo mais preciso. Bem mais prático. Então é bem mais prático. Às vezes você ter 2, 3 desses daqui, cada um de um tipo, te atende perfeitamente. E essa ferramenta aqui que eu nunca soube para que serve? Essa daqui eu vou te falar. Eu acho que isso é de BMW antiga. RIGS, é. Isso daqui, para você levar numa viagem, eu acho que vale a pena? Vale dependendo do seu propósito. Se você falar assim, ou eu vou para algum lugar que eu vou fazer compra, vou voltar carregado. Ok, leva, porque você vai alterar a carga da sua moto. Então com isso daqui você vai lá, aumenta a pré-carga da moto. Eu falo às vezes porque normalmente você vai sair daqui, você já sai planejado. Eu vou com garupa, eu vou com mala, eu vou com bagagem. Você já vai lá e regula a suspensão, já deixa ela mais firme, para aquela condição de peso. Tá? Mas tem gente que às vezes fala, eu vou sozinho e vou voltar com garupa. Ok, você leva. Chega lá, você aumenta a carga da mola e volta com segurança. Tem motos que hoje você não vai precisar, é tudo feito eletronicamente. Tá? Mas umas motos mais antigas, acho que vale a pena. Isso daqui pode te ajudar até em outra situação. Às vezes você precisa abrir alguma coisa, forçar alguma coisa, você tem uma chave aí mais versátil. Mas normalmente é para regular a carga da mola da suspensão, se você alterar o que você vai transportar no meio da viagem. Perfeito. Você falou de algumas coisas, como fio, teve mais outro item que você colocou. O que mais que não está aqui, que seria interessante ter na viagem? Bom, a princípio aqui eu já acho que a gente adicionando isso que eu falei, de fusíveis, lâmpadas, essas coisas, eu acho que agora cabe mais especificar o que é de cada moto. Tá? A gente tem hoje motos, a linha japonesa e europeia, que a gente tem todos os parafusos aí em milímetro, então você tem uma facilidade para encontrar a chave, você tem um kit só. Você tem motos americanas em 2 tipos de versão. Tá? Você tem a linha Custom da Harley, que ela é praticamente 99% sistema polegada. Você tem poucos itens ali que tem parafuso milímetro. E você tem a linha V-Rod e a linha Panamérica, que você tem um mix. Você tem itens que ainda são polegada e itens que já são milímetro. Então ainda há essa resistência de algumas empresas americanas em virar um padrão assim convencional de milímetro. Tá? Então hoje polegada a gente vê muito pouco em veículos. A maioria, mesmo alguns americanos, já migraram há muitos anos para milímetro, né? E aí, no caso da Panamérica, você tem que ter aquele jogo de cintura, né? O que vai milímetro e o que vai polegada, para você não ter surpresa. Então é importante você analisar a moto novamente, com o mecânico, concessionária, para te falar, se eu precisar tirar essa roda aqui, o eixo é milímetro, mas da pinça de freio é polegada, por exemplo. Você pode ter situações dessas, então é importante você ter a chave milímetro e a chave em polegada também. É um kit específico. Se às vezes a pessoa tem uma facilidade maior de comprar um jogo de ferramentas, fala assim, eu achei um joguinho na internet legal, que vem um alicate, vem a chave Allen, vem a chave Torx, tal, é uma malinha, eu vou levar aquilo ali. Ok, às vezes aquilo te atende 50%, o outro 50% é polegada. Aí você fala, vou comprar outro jogo, só que polegada, já aumenta muito espaço, então é melhor você otimizar e customizar o seu jogo de ferramentas. Essas daqui eu vou usar são milímetro, essas daqui são polegadas. Você monta aquele kit específico para a sua necessidade. Perfeito. Então, mais uma função de você levar a sua moto e a sua viagem para o seu mecânico dar uma analisada e dessa forma montar um kit de ferramenta aí que você não vai estar levando um monte de coisa à toa para viajar com você, que vai ser peso, vai ser chato, você vai estar deixando de levar algo que talvez te atendesse melhor
para levar uma ferramenta que você não vai usar, e eventualmente também o mecânico vai trazer algumas questões que são interessantes e que você pode ter na moto para precaver. Então, o vídeo já está super longo, mas daria para continuar falando muito a respeito, mas a gente vai fazer melhor. Eu quero a sua dúvida aqui no comentário, a gente vai levantar tudo que for mais recorrente e a gente vai gravar outros vídeos mais curtos com respostas mais prontas, e o que for mais interessante a gente entra a fundo aí. Conhecimento aqui no Marcelo Peixoto não falta para mitigar todas essas dúvidas, para você, pelo menos nessa questão mecânica, pegar a estrada com tranquilidade. Não é isso? Isso aí. Nós estamos aqui no bairro da Moca, é uma estrutura pequena, a gente trabalha com horários agendados para ter realmente uma dedicação total naquele serviço, para manter o nível de qualidade, o nível de excelência que a gente sempre procura ter, prestar o atendimento da forma correta para poder sanar todas as dúvidas. A gente trata da forma que a gente gostaria de ser tratado. Então, a gente tem um site, tecmoto.com.br, e aí também qualquer dúvida, solicitação de contato, vocês podem fazer aqui através do canal do Tom, coloca aqui embaixo nas perguntas. Tem o meu e-mail também, oficina@tecmoto.com.br. Às vezes você precisa de um esclarecimento um pouco maior, não quer escrever tanto para não encher muito lá no canal do Tom, pode mandar direto para mim, eu respondo na primeira oportunidade, assim que possível. A gente também tem uma vida um pouco corrida aqui, mas não vou deixar ninguém sem resposta. Maravilha. Então eu deixo os contatos do Marcelo aqui embaixo, e se você quiser um atendimento de primeira na mecânica da tua moto, entre em contato lá com o Marcelo, que eu garanto. Bom, é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Muitos quilômetros com o destino incerto, e eu te vejo na estrada. Vamos que vamos, bora pra Alasca agora. Bom? Boa.